Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os métodos Bootstrap. Esse material que está aqui não tem na apostila, que está na internet, e faz parte de um capítulo do meu livro, de uma parte do capítulo 9 do meu livro de Estatística Básica. Eu optei por essa versão mais simplificada por causa das condições atuais, né, do curso aqui, sendo online. Então, vai ser uma aula mais simples, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução, o que é Bootstrap, e vamos fazer um exemplo apenas, que é o intervalo de confiança Bootstrap para a média de uma população qualquer. Uma população que não tem a distribuição normal. Então, que nós não sabemos qual é a distribuição, ou que mesmo que sabemos disso, tenhamos conhecimento disso, não sabemos como construir um intervalo de confiança exato, porque a distribuição não é normal, só aproximada. Bom, então nossa primeira sessão, introdução, nós vamos ver que o Bootstrap, né, é um dos principais temas que envolve os métodos computacionalmente intensivos. Talvez o maior responsável pela popularidade dos métodos computacionalmente intensivos tenha sido o Bootstrap. O método Bootstrap ele envolve reamostragem com reposição da amostra original. Então, nós vamos falar essencialmente aqui num método chamado Bootstrap não paramétrico. Existe um outro Bootstrap, que é o paramétrico, em que a reamostragem não é feita na amostra original, mas em uma distribuição de probabilidade. Mas só que os parâmetros dessa distribuição de probabilidade são estimados a partir dessa amostra original para a qual nós pretendemos analisar, obter informações de algum parâmetro de interesse. Então, o Bootstrap ele é inspirado na teoria da amostragem. O Bootstrap é utilizado para realização de teste de hipótese, estimação de parâmetros por intervalos, estimação de erros padrões, e muito mais outras coisas. A grande vantagem de se utilizar os métodos de reamostragem, como o Bootstrap, para realizar inferências é quando não conhecemos a distribuição de probabilidade da população e o modelo normal não é adequado para os dados ou resíduos. Então, se o modelo, nós ajustamos o modelo, testamos os resíduos, não dá normalidade, então pode ser que a inferência fique comprometida, porque a maioria das inferências que nós realizamos é baseado na normalidade desses resíduos. Ou quando nós temos uma amostra de uma única população, como vão ser os exemplos que nós vamos tratar nessa aula, os dados não possuem distribuição normal. Em modelos, a gente tem que olhar para o resíduo, e quando nós temos uma população única, em que o modelo é simplesmente uma constante, tipo a média, como nós vamos usar, média mais erro, e então testar os dados e testar os resíduos é a mesma coisa. No modelo linear ou não linear, isso não é verdade. Então o problema surge, né, quando nós violamos as condições assumidas para a aplicação de um teste, obtenção de um intervalo de confiança, ou no caso multivariado, de uma região de confiança. Então, se nós não temos normalidade, ou estamos violando algum pressuposto, aquele teste que assumia que aquele pressuposto era verdadeiro e ele não é mais verdadeiro, deixa de ser exato ou fornece resultados muito insatisfatórios. Tipo um teste, por exemplo, ser considerado, ao violar essa pressuposição, ele gera resultados de um teste equivalente a um teste liberal, ou seja, com taxa de erro tipo 1 muito acima do nível nominal de significância. Ou ele é conservativo demais, e o que seria bom no controle do erro tipo 1, mas por outro lado teria baixo poder, porque os erros tipo 1 e tipo 2 são inversamente proporcionais. Então, quando nós não temos alternativas, né, porque os modelos, os métodos de inferência, usando determinados modelos para os quais determinadas condições são assumidas, não são válidas aquelas condições,
e os testes deixam de ser eficientes, ou os processos de estimação por intervalo, por região, deixam de ser eficientes, então nós devemos partir para uma outra alternativa, e nesse caso, os métodos Bootstrap, eles podem suprir essas deficiências desses métodos perfeitamente. Então, nesse capítulo, estudaremos o método Bootstrap para realizar inferências sobre parâmetros de interesse. Como eu disse, nós, pela limitação de tempo, vamos nos ater à média, supondo que a distribuição da população não seja normal, que a gente nem tenha conhecimento de qual distribuição seja adequada para os dados. Se a distribuição for normal, os intervalos de confiança que nós vamos obter serão equivalentes aos intervalos de confiança baseados na distribuição t-de-studo, os intervalos de confiança clássicos para populações normais. Bom, então nós poderíamos falar de testes, bootstrap, de uma infinidade de coisas, né? Então nós vamos nos ater aos intervalos de confiança bootstrap e vamos ilustrar com a média, né? Considerando a distribuição da população sendo uma população qualquer. Tá? Então, assumindo que, em geral, não seja normal, né? De uma população não normal, qualquer. É isso que nós queremos dizer nesse título aí. A distribuição amostral, então, ela é a técnica mais comum utilizada para a realização de inferências. Então, as inferências que a gente aplica no dia a dia é baseado na técnica de distribuição amostral. Então, nós pegamos um estimador ou uma quantidade pivotal e descobrimos qual é a distribuição de amostragem ou distribuição amostral desse estimador ou dessa quantidade pivotal. E a essência do Bootstrap, ela fundamenta-se na ideia de que, na ausência de qualquer outro conhecimento da população, nós não sabemos que distribuição é, a distribuição de valores de uma amostra aleatória tamanho n é a melhor orientação da distribuição da população. Então, ela faz uma mímica do processo de distribuição amostral. O Bootstrap faz isso. Então, o que é feito? É como se a nossa amostra original, para o qual da qual, né, nós vamos fazer inferências, ela vai servir de referência como se fosse a população na distribuição de amostragem. O que a gente faz na distribuição de amostragem, ou distribuição amostral? A gente tira diferentes, inúmeras, infinitas amostras de uma população de origem e avaliamos um estimador, uma quantidade pivotal, uma estatística, seja lá o que for, e olhamos qual que seria a distribuição dessa estatística, desse estimador e assim por diante. E a essência é a mesma. Então, a nossa referência populacional passa a ser a amostra original. É como se ela fosse uma mímica, como se fosse, obviamente não é, tem o mesmo papel da população na distribuição amostral. E nós vamos reamostrar essa amostra original inúmeras vezes, um número muito grande de vezes, que nós não conseguimos fazer infinitas reamostragens, obviamente. E essas reamostragens são amostragens de Bootstrap, é uma reamostragem com reposição dessa amostra original. Então, reamostrar a própria amostra é suficiente para aproximar o que acontece quando a população é reamostrada. Então, essa mímica do processo da distribuição amostral é feita com a reamostragem da própria amostra, que é, em essência, o procedimento Bootstrap. A amostragem em cada etapa ela é realizada com reposição, como eu acabei de falar, o que é a única diferença entre Bootstrap e permutação ou aleatorização. Então, os testes de permutação, eles realizam reamostragem sem reposição do indivíduo. Então, uma vez amostrado um elemento, ele não é reposto na população. Esse procedimento é aleatorização ou permutação, mais comumente é permutação. No caso de uma população única, né, que você vai, por exemplo, estimar a média, como é o nosso exemplo aqui, nós temos uma amostra de uma população, então não temos uma amostra única, não temos várias populações sendo amostradas. Então, o método de permutação não é viável, não é factível. Por quê? Porque se você reamostrar sem reposição, toda amostra que você vai obter sem reposição é a própria amostra original, é a mesma, só numa ordem inversa dos valores, estariam permutados em relação à ordem original. Então, para uma população apenas, esse procedimento é descartado, obviamente. Então, temos que fazer a amostragem com reposição.
O que acontece muitas vezes é que o procedimento Bootstrap e os procedimentos de aleatorização ou permutação, eles dão resultados quando possível de ser aplicados, como não é o caso do nosso exemplo, que nós vamos ilustrar para estimar a média de uma população qualquer, então estaremos com uma amostra única, tamanho N. Então, esse procedimento está descartado. Mas, em geral, quando é possível fazer os dois procedimentos, eles costumam dar resultados muito semelhantes, né? Extremamente semelhantes e basicamente são quase equivalentes. O mais simples método de obtenção dos intervalos de confiança, Bootstrap, é o chamado método Bootstrap padrão. No R, nós vamos ver o pacote que no final, um pacote no final aqui, ele é chamado método norm, né, normal, norm de normal. Então, esse método lá no R é o nosso Bootstrap padrão nessa notação que está aqui. E o uso desse método pressupõe que o estimador, no caso x barra, da média populacional, que nós estamos falando desse caso, mas se fosse um caso geral, o estimador θ-chapéu do parâmetro θ, a gente supõe que esse θ-chapéu do parâmetro θ, no caso aqui o x barra seria o nosso θ-chapéu, está fazendo o papel do nosso estimador, e o μ, o parâmetro de referência, seria o nosso θ. E nós pressupomos que esse estimador, θ-chapéu, no caso x barra, ele possui distribuição normal com média, no caso da média, igual a média da população, e no caso de um parâmetro θ qualquer média igual a θ, e desvio padrão sigma de θ-chapéu. Então, essa suposição é muito forte, né? Então, nós vamos considerar que a distribuição do estimador é normal. Então, esse método é menos utilizado, pouquíssimas vezes utilizado, tem valor mais didático, é o método mais simples. Então, vamos apresentá-lo para vocês verem. Então, apesar de não haver vantagem desse método Bootstrap para x barra, né? Porque x barra seria o estimador mais simples. Imagina que eu esteja estimando a mediana populacional. Então, eu teria o estimador MD aqui, do MID aqui, na mediana populacional. Vamos supor que eu esteja estimando o número de genes por algum estimador específico do número de genes, do número total de genes numa população, numa espécie. Então, o nosso estimador ele teria muito mais vantagem do que usar a média, porque a média a gente sabe qual que como construir esse desvio padrão da média, né, que é na distribuição de amostragem, ou na distribuição Bootstrap. A gente sabe quanto que é isso aqui, então a gente não precisaria do Bootstrap para estimar esse sigma de x barra aqui, ou para obter o próprio valor de sigma de x barra se conhecêssemos a variância. Ou desvio padrão, melhor dizendo. E, portanto, nosso método seria muito mais fácil, direto, não precisaria do Bootstrap para a média. Mas no caso de outros estimadores, sim. De qualquer forma, eu vou ilustrar com o caso da média, porque a gente quer mostrar todos os métodos. Então, não importa, estou usando média aqui, mas podia ser estimador de qualquer outro parâmetro, né? De interesse. Então, você teria que ter a expressão, que é uma função, para ser um estimador tem que ser uma função das quantidades apenas amostrais, né? Não pode depender dos parâmetros, não pode ser função de nenhum parâmetro. Então, ele é um estimador e ele está relacionado, ele é um estimador, portanto, ele fornece estimativas de um determinado parâmetro. É uma variável aleatória. Cada amostra que você faz, potencialmente tem um resultado diferente, que deve oscilar em torno do parâmetro ou de um valor próximo do parâmetro, no caso ser viciado, de viés, estimador. Então, não há vantagem, obviamente, de utilizar esse método para a média, né? Quando você está amostrando a distribuição normal ou por consequência da aplicação imediata do teorema do limite central, mesmo que não seja então da distribuição normal, como consequência do teorema do limite central. Então, eu não precisaria do Bootstrap para ver isso, porque eu consigo um estimador razoável disso aqui facilmente para a média. Nós sabemos que é sigma sobre raiz de n, portanto, o estimador é S raiz de n, dividido por raiz de n. Então, eu não precisaria do Bootstrap para ter uma estimativa disso aqui.
Outros estimadores podem ser beneficiados pela descrição da metodologia. Então, sob normalidade da distribuição de x-bar, então nós estamos assumindo isso, então, sob a normalidade da distribuição do nosso θ-chapéu, no caso geral, a afirmativa probabilística. A probabilidade da nossa variável aleatória estar entre dois limites fixos, μ menos Z-alfa sobre 2, sigma de x-barra, que é o desvio padrão nessa distribuição de amostragem. Que se é desvio padrão na distribuição de amostragem, é o erro padrão da média. A gente vai ver isso já já. Então, a probabilidade da nossa variável aleatória está entre esses dois limites fixos. Z-alfa sobre 2 aqui é o quantio superior a alfa sobre 2 da distribuição normal padrão. Se o alfa for 5%, então o Z 0,025 é o quantio da normal que deixa 2,5% de área acima dele, aproximadamente 1,96. Então, a média menos Z-alfa sobre 2 vezes o desvio padrão na distribuição de amostragem, ou seja, o erro padrão da média, a probabilidade desse valor ser menor ou igual a variável aleatória x-barra, que por sua vez é menor ou igual a esse outro limite superior aqui, agora no lugar de menos é mais, é o μ mais esse outro limite fixo, essa probabilidade é 1 menos alfa. Então, sob normalidade, a gente sabe que isso é válido. Então, essa afirmativa é equivalente. Você isolar o μ aqui e a probabilidade do μ está entre esses dois limites aleatórios. Veja que x-barra é aleatório, portanto, o limite inferior e o limite superior aqui são aleatórios. É 1 menos alfa. Então, se eu repito esse procedimento aqui infinitas vezes, em média, 1 menos alfa vezes 100% das vezes, o μ vai ser coberto pelo intervalo gerado por x-barra menos E-alfa sigma de x-barra, x-barra mais E-alfa sobre 2 vezes sigma de x-barra. Então, o bootstrap padrão ele é definido com base nessa afirmativa probabilística. Veja que eu estou supondo normalidade da distribuição do estimador. Então, se fosse θ-chapéu, seria a mesma coisa. O θ, Z-alfa sobre 2, sigma de θ-chapéu, θ-chapéu. Então, onde tem x-barra, eu substituiria por θ-chapéu. Onde tem μ, eu substituiria por θ. Então, a expressão seria a mesma. O bootstrap padrão é definido com base nessa afirmativa probabilística. A remostragem e bootstrap são realizadas apenas para se estimar o erro padrão do nosso estimador, o sigma de θ-chapéu. Reitera-se que no caso da média amostral, esse procedimento é totalmente desnecessário, porque a gente sabe quanto que é isso aqui, é sigma sobre raiz de n, pois o estimador do erro padrão da média amostral é conhecido. E um estimador dele seria facilmente obtido, S raiz de n. Entretanto, como o objetivo é ilustrar o método padrão, o processo será aplicado uma vez que o desvio padrão das médias amostrais na distribuição de amostragem de bootstrap é também o estimador do erro padrão da média. Isso vale para qualquer estimador. Então, isso é sempre verdade, qualquer que seja o estimador. O desvio padrão das estimativas na distribuição de amostragem de bootstrap ela é uma estimativa do erro padrão do estimador considerado. Então, o sigma de θ-chapéu, sigma índice θ-chapéu, ele é obtido como o desvio padrão. Eu vou calcular o desvio padrão, vou ter várias estimativas em cada reamostragem que eu faço daquele estimador, θ-chapéu. θ-chapéu na reamostragem 1 tem uma estimativa. θ-chapéu 2, θ-chapéu na segunda reamostragem bootstrap vai dar uma segunda estimativa. Se eu pegar o desvio padrão dessas estimativas bootstrap, eu tenho o que a gente conhece como erro padrão sigma de θ-chapéu. No caso da média, sigma de x-barra. Então, o desvio padrão na distribuição de amostragem é o erro padrão. Mesma coisa, como o bootstrap faz uma mímica, ele reproduz na essência o que a distribuição de amostragem faz quando está reamostrando a população. Então, a mesma ideia é válida. Então, o desvio padrão na distribuição de bootstrap é uma estimativa do erro padrão daquele estimador específico. No caso da média, como eu já disse, seria desnecessário fazer isso. Aqui é só para ilustrar mesmo. Então, deve-se estimar essa média na amostra original. Então, nós vamos ter uma amostra x1, x2 até xn.
x índice 1 até x índice n, somamos, dividimos por n, temos a estimativa da média na amostra original. Então, nós recebemos de uma pesquisa uma determinada amostra, tamanho 100, tamanho 1000, tamanho n, de uma forma geral, calculamos a média, né? Que nós já sabemos fazer perfeitamente, até intuitivamente. Em seguida, nós vamos reamostrar essa amostra original com reposição. Então, eu vou tirar uma amostra, vou sortear um elemento aqui, vou sortear o x1. Depois, por exemplo, sortear um segundo elemento, vou sortear o x1 de novo, que é com reposição, ele pode ser sorteado novamente. Repõe ele lá, vou sortear qualquer um dos n's. O terceiro elemento é o x10, o quarto elemento é o xn, o quinto elemento sorteado é o xn de novo. O sexto é o x1 de novo, e assim por diante, até eu completar n elementos reamostrados. Aí eu vou ter uma reamostragem, uma amostra, que é uma reamostragem da amostra original. E aí o que eu faço? Eu calculo uma estimativa usando aquela expressão. No caso da média, eu calculo a média. No caso de um teta-chapéu, aplico aquela expressão do teta-chapéu que eu tenho e calculo uma estimativa do meu parâmetro teta. No caso aqui, eu vou estimar vou obter uma estimativa do parâmetro μ. E eu vou repetir esse processo um grande número de vezes, né? Vou reamostrar várias vezes. A estimativa obtida por meio do estimador, que vamos colocar um índice Bzinho aqui, é o estimador de Bootstrap na bésima reamostragem. Então, se eu faço isso B igual a 1, tem a primeira amostra tamanho n, reamostrada na amostra original, calculo a média. Então, tem x barra 1. Faço uma segunda, meu B igual a 2. Calculo a média novamente, tem x barra índice 2. E assim por diante, até ter um número grande de estimativas daquele parâmetro que eu estou estimando, no caso μ. Se for o teta-chapéu índice B, do parâmetro teta original. Portanto, eu vou ter um teta-chapéu 1, uma estimativa 1, um teta-chapéu 2, uma estimativa 2, até um teta-chapéu 1 B grande lá. Aqui eu estou usando K, né? K amostra bootstrap. Até um teta-chapéu K. No caso aqui, um x barra índice K. Então, esse processo de reamostragem repetido milhares de vezes, K vezes, então esse K é 1000, 2000, 100.000, 1 milhão de vezes, que seja, milhares ou milhões de vezes, bilhões de vezes, se quiser, e o desvio padrão das médias amostrais de Bootstrap é estimado. Então, depende da minha capacidade computacional e a precisão que eu quero. Então, eu vou ter K estimativas, um x barra 1, uma estimativa, x barra 2, uma x barra 3, e assim por diante. Se for um teta-chapéu, número de genes, então eu vou ter uma estimativa do número de genes, um teta-chapéu 1, um teta-chapéu 2, uma segunda estimativa, um teta-chapéu 3, até um teta-chapéu K. 1000 vezes, 1000 estimativas. Então, eu tenho 1000 estimativas do número de genes, 1000 estimativas da média, 1000 estimativas da mediana, e seja lá o estimador que eu estiver usando do parâmetro que eu tiver interesse. Então, esse desvio padrão de x barra é, na verdade, então, eu vou calcular o desvio padrão nessa amostra tamanho K, né? Nessas K estimativas que eu tenho. Seja da média, do número de genes, sei lá, qualquer coisa. E esse é uma estimativa do meu erro padrão populacional desconhecido. Na média, eu sei que é sigma raiz de n. Então, isso aqui vai me dar uma estimativa do sigma raiz de n. Quando eu só simplesmente vou lá e calculo o desvio padrão. Tem 1000 valores. Peço para o R calcular o desvio padrão com a função SD. Uma vez que o desvio padrão da distribuição de Bootstrap da média amostral, desvio padrão da distribuição de Bootstrap da média amostral é o erro padrão, né? É uma estimativa do erro padrão dela. O desvio padrão de x barra B em K amostras, obviamente, é dado por essa expressão. A gente usa o divisor K aqui, porque é como se nós tivéssemos uma população de reamostragem Bootstrap, e não K menos 1. Então, essa é uma diferença. Então, aqui é a fórmula da variância aqui dentro do radicando, e depois traímos a raiz quadrada. Somamos todas as estimativas do meu parâmetro ao quadrado, somamos todas elas elevado ao quadrado, dividimos por K, K é o número delas, e dividimos essa diferença aqui por K, e depois traímos a raiz quadrada. Então, esse desvio padrão das estimativas de Bootstrap da média amostral, ou do teta-chapéu B, índice B, é uma estimativa do erro padrão
populacional sigma de x barra, dado por sigma de x barra chapeuzinho. Então, ele é o erro padrão da média. Então, essa aqui é uma estimativa do erro padrão da média, uma estimativa bootstrap, é o erro padrão da média de bootstrap. Como a gente não faz todas as reamostragens possíveis, esse K é um número menor que o número total de reamostragem possíveis, então nós não temos o verdadeiro parâmetro, né? Nós temos uma estimativa do verdadeiro parâmetro. E então tem erro de Monte Carlo associado nessa reamostragem bootstrap, porque a gente faz uma reamostragem finita. Então, o intervalo de confiança de bootstrap padrão, que é o norm lá do pacote que nós vamos usar, considerando o estimador, que o estimador possui distribuição aproximadamente normal ou normal, que é uma condição forte, né? É uma pressuposição muito forte de ser feita, e é não enviesado ainda, né? Se for normal, obviamente é não enviesado, ele é dado por intervalo de confiança para o meu parâmetro. Esse intervalo, ó, veja, x barra vem da amostra original, então é a estimativa naquela amostra que você tem, original. O Z alfa sobre 2 é o quantio superior alfa sobre 2 da normal. Isso dá, se o alfa for 5%, é o índice 2,5% aqui, então isso dá 1,96 aproximadamente. E esse desvio padrão na distribuição de amostragem, bootstrap, que é o nossa estimativa, nosso estimador do erro padrão da média, no caso, ou do teta-chapéu. Então, se for teta-chapéu aqui, você põe teta-chapéu na amostra original, a estimativa que você tem na amostra original, mais ou menos o Z alfa sobre 2, 1,96, vezes esse desvio padrão do teta-chapéu nas 1000 reamostragens que você, nas K reamostragens que você fez de bootstrap no passo anterior, né? Bom, a gente pode dar uma melhorada nisso, que às vezes é aproximadamente normal, mas tem um grau de assimetria, então você pode fazer uma correção para viés. Isso o pacote não faz, né? Com essa correção de viés aqui, nesse procedimento normal. Então, isso aqui só está na teoria aqui, não vai estar no resultado do pacote lá no final. Então, nosso viés, ele é o quê? Ele é o nosso mi de x barra menos o x barra. O que quer dizer isso? O que é o viés? O viés é a distância do seu estimador, da média do seu estimador na distribuição de amostragem em relação ao seu parâmetro real. Ou seja, ele é a esperança matemática do seu estimador teta-chapéu menos teta. Ou seja, a esperança do teta-chapéu menos o teta. O que é a esperança do teta-chapéu? Como é que ela pode ser estimada aqui na distribuição de bootstrap? Olha, pegue a média das estimativas. Então, esse mi-chapéu das estimativas é um estimador dessa esperança, menos o parâmetro original. Nosso parâmetro original, nós não conhecemos quanto que vale o mi. Então, nós usamos, fazendo a mímica com o processo de reamostragem, então, nosso x barra, ele faz o papel do mi na distribuição de amostragem. Então, mi de x barra b é o valor médio do estimador, né, das estimativas de bootstrap da média amostral, ou do teta, no caso, de um teta-chapéu, num caso geral. Então, o mi de x barra é simplesmente a média das médias amostrais nas K reamostragem. Então, nós somamos B variando de 1 até K de todas as estimativas bootstrap. A primeira estimativa na primeira reamostragem, mais a segunda, mais a terceira, mais a Késima, etc., mais a Késima. Dividimos por K. Se for teta-chapéu 1, primeira estimativa daquele estimador, número de genes. Mais a segunda estimativa do número de genes, mais a terceira, tiramos a média. Então, essa média do número de genes me dá esse valor aqui. Se eu subtrair do número de genes original, na amostra original que eu tive, daquela estimativa original que eu tive, eu tenho uma estimativa do meu viés. Então, isso aqui faz uma mímica do verdadeiro viés, no caso aqui, índice de x barra, nós estamos falando do viés para estimar a média naquela população que nós estamos amostrando. Assim, o estimador da média corrigido para viés, então se tem um viés, nós subtraímos o viés da estimativa original e nós temos uma correção de viés. Se não tem viés, isso aqui deve aproximar de zero, dá zero, né? Se não tem viés, isso aqui deveria dar zero, mas como é estimativa, nunca dá zero certinho.
porque tem erro de Monte Carlo. Então, esse valor aqui praticamente fica inalterado. Então, a média corrigida, x barra corrigido, que é o estimador corrigido original, ele é praticamente igual, porque o delta é zero. Mas se tem um viés, né, para subestimar, então é negativo, então eu tenho que somar. Menos com menos vai dar mais, porque o delta chapéu aqui de x barra é negativo, então menos com menos o delta chapéu vai dar mais, então eu vou somar o viés que eu obtive ali, em módulo, ao x barra. Se o viés é no sentido de superestimar, então as minhas estimativas estão superestimando, então eu vou descontar aquele delta para que a estimativa seja corrigida para baixo, porque está superestimando. E numa quantidade de delta chapéu. Aproximadamente, né? É uma estimativa porque é tudo aproximado, tudo tem erro de Monte Carlo aqui, porque eu não consigo muitas vezes fazer todos os reamostragens. Então, aquele intervalo que estava aqui, o intervalo 4, ele é substituído com correção de viés, simplesmente substituindo o x barra pelo x barra corrigido. Então, a única diferença é isso aqui, ó, mais ou menos o erro a semi-amplitude do intervalo de confiança, a margem de erro da pesquisa, que é estimada usando o mesmo quantio, Z-alfa sobre 2 superior da distribuição normal, vezes o erro padrão daquele estimador na distribuição de Bootstrap. Então, o desvio padrão de x barra B, que é o erro padrão de x barra. Então, o método padrão, que é normal lá no R, norm, lá no pacote, de estimação por intervalo Bootstrap, tem a desvantagem de requerer a aproximação normal do estimador. Então, assumir normalidade. Onde que eu estou usando a normalidade? Aqui, estou usando os quantios da normal padrão. No caso do x-barra. Então, num caso de teta chapéu, número de gênios, mediana, isso dificilmente é verdade. Portanto, esse método ele tem um valor apenas didático para a gente ver. Então, isso aqui eu posso estimar um parâmetro com correção de viés usando sempre essa fórmula aqui, ó. X barra menos um teta chapéu da amostra original menos o delta, né, daquele teta chapéu. Isso vai me dar um delta chapéu corrigido, índice C. E esse delta chapéu do meu delta chapéu do meu teta chapéu, ele é a média das estimativas do delta chapéu menos o delta chapéu, delta não, teta, desculpa, do teta chapéu índice B, menos a média dos teta chapéu na amostra original. Então, isso me dá uma estimativa. Ou seja, a média de todas as estimativas do meu delta nas reamostragens, menos o meu teta, né, nas reamostragens, menos o meu teta chapéu que foi estimado, a estimativa que eu obtive na amostra original. Isso me dá o viés. Pego a estimativa original e subtraio esse viés, eu tenho o meu teta chapéu corrigido. Isso de uma forma geral. Então, eu posso corrigir. E o desvio padrão daquelas estimativas é o erro padrão. Isso é muito importante. O segundo método para intervalos de confiança, para um parâmetro qualquer, é aquele baseado nos percentis, né? Então, vocês podem ver isso no livro do Efron, de 1979, que não faz tal suposição a respeito da distribuição do estimador e permite obter intervalos com confiança 1 menos alfa para o parâmetro θ que eu quiser. No caso aqui, para o Mi, porque nós estamos falando especificamente da média. Então, veja que eu estou fazendo sempre a analogia θ e Mi, θ chapéu e x bar, né? Porque esse aqui é geral, estou usando a média porque fica mais fácil, mais concreto para vocês verem. E no livro de Estatística Básica está num contexto de média, tá? Então, eu peguei isso aqui do material lá da Estatística Básica, do livro de Estatística Básica. A principal ideia desse método baseia-se na existência de uma função monótona crescente de x barra, né, f de x barra aqui, então tem uma função monótona, uma função que não decresce, né? Então ela é crescente, aumenta x barra, o valor da função é maior que o f do x barra com um x barra menor. Então isso sempre vai acontecer para qualquer 2x barra, dois valores do x barra, do estimador. É uma função aleatória, porque o x barra é aleatório, o argumento. Então, para qualquer duas estimativas desse x barra diferentes, em que a segunda estimativa é maior que a primeira, o valor da função é maior, onde x barra é maior. Então, ela é uma função monótona crescente. Então,
Sempre vai existir isso. Esse é o grande trunfo do Ephron, quando propôs os métodos Bootstrap, do percentis, os métodos percentis. Então, ele provou que essa função sempre existe e que essa função possui distribuição normal. Então, sempre vai existir uma função, seja ela qualquer, desde que seja monótona crescente, a restrição é ser monótona crescente, que vai levar à distribuição normal da transformação feita. O que você está fazendo? Você está pegando x barra, o seu θ chapéu, né? De uma maneira geral, o seu θ chapéu, que não tem distribuição normal, como era suposto nesse método anterior aqui, não tem distribuição normal, está fazendo uma transformação monótona que sempre vai existir. Ah, se você pegar o logaritmo, vai levar. No outro caso, se você pegar e elevado a menos θ chapéu, vai levar à normalidade daquela transformação do θ chapéu. Alguma coisa desse tipo. Sempre vai existir uma função. Você não precisa saber, né? Isso que eu vou falar em seguida aqui. Qual que é essa função? Mas ela sempre vai existir. Não importa a forma que ela é. Se ela é um logaritmo, se ela é elevado a alguma coisa, ou se ela é uma função muito complicada. Ela sempre vai existir. E essa função, por exemplo, logaritmo do θ chapéu, vai levar à normalidade na escala logarítmica da distribuição do meu θ chapéu. Ah, essa função, na verdade, não precisa ser crescente, ela precisa ser monótona, né? Ela pode ser uma monótona decrescente também, funciona do mesmo jeito, tá? Então, um aspecto fascinante dessa ideia é que somente a existência da transformação monótona ela é exigida. Mas a forma matemática fechada dela, se ela é um logaritmo, se ela é elevada a alguma coisa, ou se ela é uma função linear, não importa. O Ephron provou que existe sempre uma função que leva à normalidade na transformação. E, portanto, com essa ideia, ele conseguiu chegar. Porque você quer 2 percentis nessa distribuição aqui. Você faz a transformação. Então, essa transformação na escala y, vamos supor que o y seja o f de θ chapéu e na abscissa seja o θ chapéu. Então, na escala do y lá, é normal, tem uma distribuição normal. Se você pegar 2 quantis lá, na distribuição normal, e transportar para cá, aquele valor que, pelo fato de ser monótono, aquele valor que deixa 2,5 abaixo dele, e o valor lá de cima, que deixa 2,5 acima dele na escala y, na escala transformada, ele corresponde exatamente a um determinado valor aqui, que deixa 2,5 abaixo dele, e um valor lá em cima que deixa 2,5% dos valores acima dele. Ora, mas o que você tem? Você não tem a escala y, você tem a escala do x, da abscissa. Se você pegar as estimativas dos seus tetas chapéu, né? Teta chapéu 1, teta chapéu 2, teta chapéu K, você ordenar essas estimativas e colocar no eixo da abscissa, se você buscar um quantil inferior e superior, alfa sobre 2, né? um quantil alfa, aqui eu estou usando a palavra quantil, não superior, tá, gente? Percentis, quantis. Então, um quantil alfa sobre 2 na distribuição de bootstrap, do seu θ chapéu de bootstrap, θ chapéu de bootstrap. Se você pegar um quantil dessa distribuição, aqui faltou um barrinho, estou vendo agora. Aqui é x barra e x barra, índice B. São as estimativas de bootstrap do x barra. Num caso geral, θ chapéu índice B, θ chapéu índice B, com índice alfa sobre 2. Então, são 2 percentis ou 2 quantis, 2,5, não superiores. Então, deixa 2,5% dos valores, por exemplo, se o alfa for 5%, e deixa 97,5% dos valores abaixo. Ou seja, 2,5% dos valores abaixo e esse outro percentil aqui, 2,5% dos valores acima. E esses 2 percentis correspondem aos percentis 2,5 e 97,5 da normal na escala y, que você nem precisa saber. Sabe que tem 2 percentis lá, se deixa 2,5 abaixo, o outro deixa 97,5 abaixo, e pelo fato da distribuição ser monótona, esses valores vão corresponder exatamente ao percentis na escala que você está trabalhando sem a transformação. Então, o método percentil simplesmente é baseado nessa ideia fantástica. Você só precisa ordenar os valores e pegar
aquele valor que está na posição 2,5 e aquele valor, por exemplo, que está na posição 97,5. Por exemplo, se forem 1.000 dados, então você ordena, pega o valor da posição 25, da média, e pega na escala ordenada, naquela amostra ordenada, e pega o valor 975, no caso de alfa igual a 5%. Então, basta fazer isso. Ordenou as estimativas de Bootstrap, pegou os dois percentis. A gente pode burilar, né? Caso 10, qual que é o percentil 2,5? Não tem o 2,5, então estaria entre o 0 e 1, mas não existe a observação 0. Então você pode usar a observação 1, por exemplo, um dos métodos que a gente usa para estimar percentis. Tem 5 métodos descritos lá no meu livro, capítulo 2, de determinar percentis ou quantis. Né? Quantis é uma divisão em partes genéricas. Então, quartil, por exemplo, partes, são 4 partes. Decis, são 10 partes. Então, vamos pegar a primeira parte, segunda parte, até a 10ª parte. Percentis, são partes de 100. Então, decis, partes de 10. Quartis, partes de 4. E quantis, não quar. Quantis são partes genéricas. Então, quantis se refere aos decis, ele é um termo genérico. Pode ser um decil, pode ser um quartil, ou pode ser um percentil, que é parte 100. Então, muitas vezes a gente fala dos quantis ou percentis, porque em geral está falando de partes de 100. Né? 2,5%, 97,5%. Estamos falando de percentis, ou quantis de uma forma genérica qualquer. Bom, então esse método também não está implementado lá no R. É uma variante desse método, que é um método baseado na proposta de Hall. Ele é chamado método básico lá na função que nós vamos usar. Então esse método, ele pega e vai fazer a distribuição, esse método Hall, em 92, propôs isso, ele vai basear na distribuição de reamostragem dos erros. É você pegar a sua estimativa num processo de reamostragem, menos o seu parâmetro. Ora, mas eu não tenho parâmetro lá, eu tenho uma estimativa na amostra original que vai fazer o papel do parâmetro, e vou ter uma estimativa na amostra de reamostragem, que é o Bootstrap. Então, esse x barra aqui vai ser substituído por x barra b, então eu tenho uma reamostragem de Bootstrap da minha amostra original, eu tenho uma estimativa da minha média, ou do meu teta chapéu B, na 10ª reamostragem. Então, se o B for 1, na primeira reamostragem. E o meu parâmetro? Não tem parâmetro, mas a amostra original faz o papel da população, né, nessa mímica que a gente está falando que existe. Então, no lugar do mi, a gente usa o x barra da amostra original. Então, esse desvio da estimativa de Bootstrap na 10ª reamostragem, menos a estimativa de original, na amostra original, me dá o erro epsilon da 10ª amostra de Bootstrap. Então, só vai mudar aqui, porque isso aqui é fixo, tá? A estimativa da amostra original não muda nas reamostragens. Então, eu vou tendo E1, E2, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, até epsilon k. Eu tenho k valores desses. Eu ordeno esses valores e pego os percentis, né? O 2,5, por exemplo, pensar em alfa sempre 5% aqui. E o 97,5, 1 menos alfa sobre 2. Então, aquele valor que deixa 2,5% dos valores abaixo dele, né? Então, se forem 1.000 valores, eu pego a posição 25. E se forem 1.000 valores, eu pego a posição 975 na amostra ordenada desses erros. Com isso, se eu faço x barra menos esse erro, x barra menos esse outro valor aqui, né, o percentil 97,5 e o epsilon do percentil 2,5, eu tenho o meu intervalo de confiança para média. Sempre menos aqui, tá? Porque eu estou pegando percentis. Tem algumas variantes disso aqui, tem mais, é porque a pessoa está usando notação diferente. Está falando de percentil superior, então seria o contrário. Se eu ponho a palavra percentil superior aqui, eu estou indicando que esse epsilon aqui deixa 2,5% dos valores acima. Então, esse epsilon aqui seria, na verdade, esse, né? Nessa notação que eu estou usando. E esse aqui deixa quantos por cento acima? 97,5%. Então, abaixo dele teria 2,5. Eu estou usando a notação ao contrário. Quer dizer que esse aqui deixa 2,5 abaixo dele e esse aqui 97,5 abaixo dele. Portanto, 2,5 acima. No outro jeito seria, se eu uso a palavra superior aqui, muda tudo. E aí a fórmula muda um pouquinho. Então, o meu intervalo de confiança para
para a média populacional, basta fazer isso. Ora, mas se eu pegar esse erro aqui, eu lembrar que ele é x barra de bootstrap menos o x barra original, ou seja, teta chapéu de bootstrap menos o teta chapéu, então aqui eu tenho o teta chapéu original menos o teta chapéu de bootstrap, menos com menos, porque tem o menos da fórmula aqui com esse menos, vai dar mais. Então, muitas vezes esse intervalo aparece como 2 teta chapéu de bootstrap menos o percentil teta chapéu, aí é teta chapéu de bootstrap na posição alfa sobre 2. E aqui é a mesma coisa, 2 teta chapéu menos o teta chapéu de bootstrap na posição 1 menos alfa sobre 2, o percentil 1 menos alfa sobre 2. Então tem uma variante, mas é mais fácil fazer o desvio, ordenar, pegar as posições tipo 2,5, 97,5, a estimativa original menos esse desvio nessa posição, a estimativa original, da amostra original, menos o desvio nessa outra posição, eu tenho um intervalo de confiança para o meu teta, meu parâmetro lá, no caso aqui o mi. Uma modificação do método dos percentis simples, 9 ou 10, é obtida adotando-se uma correção de viés. Então, esse método aqui é chamado de BCA, com correção de viés. BC, né, na verdade. Então, método dos percentis simples com correção de viés. É uma alteração do método percentil. Então, nós vamos falar aqui de um método também que está implementado lá no R. Para a gente representar essa modificação, é possível, para apresentar essa modificação, melhor dizendo, é possível afirmar, com base na transformação f de x barra, que possui distribuição normal μ e variância 1. Então, nós vimos que o Efron provou que existe uma transformação do seu estimador que leva a uma distribuição normal com média, não tinha falado isso lá atrás, média igual ao parâmetro que você está estimando e variância sempre 1, variância unitária. Não é o normal padrão porque a média não é zero. A média é igual ao parâmetro. Está centrado no parâmetro, mas com variância, mas numa escala padronizada, no sentido da variância unitária sempre. Mas não transadada para zero. Que ela está centrada no parâmetro θ, no caso aqui μ, né? Porque nós estamos chamando μ. As θ é μ. Então, a probabilidade da nossa função avaliada na distribuição de bootstrap, no estimador de bootstrap x barra b, ser maior que esse f, né, a transformação do μ, usando a distribuição, a transformação f, essa função f, que leva à normalidade. Então, isso é igual a probabilidade de x barra ser maior que μ, na escala original. E isso é equivalente à probabilidade de x barra ser, né, fazendo analogia aqui na distribuição de amostragem e aqui na distribuição de bootstrap, do nosso x barra de bootstrap ser maior que o nosso parâmetro de referência. Então, se a distribuição é normal, é esperado que isso seja 50%. Então, se as proporções de x barra que excedem, de bootstrap, que excedem o x barra, que seria, entre aspas, o verdadeiro valor de μ, para a população bootstrap não for igual a meio, significa que o verdadeiro valor do parâmetro x barra, né, que o x barra está fazendo o papel de μ na distribuição de bootstrap, não representa a mediana da distribuição de bootstrap. Isso indica que há viés nesse procedimento e, portanto, existe uma correção para viés. Então, ela deve ser utilizada. Ora, como que eu vou definir isso aí? Se nós pensarmos na distribuição normal, a probabilidade da variável aleatória z ser maior que z0 for igual a uma proporção PB, e quem é PB? Se a gente definir esse PB como sendo a proporção de estimativas de bootstrap que excede x barra na amostra original. Olha, vamos supor numa amostra, meu x barra, eu tenho uma amostra, minha estimativa deu 10. Eu faço uma reamostragem, a estimativa de bootstrap na amostra 1 que eu fiz, na reamostragem 1 que eu fiz, dá 11. Maior não é? Então 1 uma vez. Na outra reamostragem que eu faço, a média de bootstrap dá 9. É maior? Não. Então não é. Então só tem uma nas duas que eu já fiz. Faço uma terceira. Então minha estimativa deu, por exemplo, 12. 12 é maior que 10, que era a minha estimativa original? Então, em 3 eu tenho duas amostras que apresentaram estimativas de bootstrap maior do que a amostra original. Vamos supor que eu parei em 3, meu K é igual a 3 apenas. Então, qual que é o meu PB? É a proporção de estimativas de bootstrap que excedem o valor original, o 10.
Qual que é a proporção? Eu tenho 3, eu tenho 2, então eu tenho 2 terços, 66,67%. Então, meu PB aqui é 0,6667. Então, a probabilidade do Z ser maior que Z0 é 0,6667. Então, qual que é o valor dessa quantidade de Z0 fixa aqui? Ora, é só ir lá no R e pegar o Q-norme desse PB. Ora, se esse PB é meio, o meu Z0 dá 0. Se o meu valor PB é maior do que meio, então a área que está acima do meu Z0 é maior que 50%, então o meu Z0 vai dar um número negativo. Se o PB é menor que 50%, quer dizer que a área que excede o Z0 aqui sob a distribuição normal é menor que 50%. Logo, meu Z0 está à direita do zero, porque eu estou na normal padrão. Então, o meu Q-norme do tipo 0,40 vai dar um número positivo. Q-norme do 0,60 vai dar um número de Z0 negativo. Então, é só ir lá no R, esse aqui é a função inversa de distribuição, né? A função de distribuição inversa da normal padrão. Esse φzão de menos 1 avaliado nessa quantidade PB, que é a proporção de estimativas de bootstrap que excede a estimativa da amostra original. Então, eu calculando esse Z0 aqui, então com o Q-norme, né? O quantio da normal padrão, para essa probabilidade acumulada. Aliás, se eu for usar o R, desculpem, eu tenho que usar o complemento desse PB, que isso aqui excede, né? Está à direita. Então, eu tenho que usar o 1 menos, aqui tem um errinho aqui, 1 menos PB se eu for usar o R. Aqui mesmo tem um erro, 1 menos PB. Eu digitei isso agora e cometi esse erro aqui. Desculpem, 1 menos é o argumento que é enorme de 1 menos PB. Senão não vai dar os valores que eu falei, 0, negativo ou positivo. Assim o intervalo de confiança, então, para achar esse valor aqui, assim o intervalo de confiança após algumas operações algébricas simples é apresentado a seguir. Então, lá no Manning, nos outros autores aí que lidam com Bootstrap, vocês vão ver isso aí. Então, o intervalo de confiança do percentil agora, ele vai ordenar as estimativas de Bootstrap, lá, o seu x barra B, ou teta chapéu B, ordenados, e vai pegar um percentil alfa 1 e um segundo percentil alfa 2. E quem que são esses percentis? Eles são os valores da função de distribuição da normal, avaliada em 2 vezes E0 menos E alfa sobre 2. Se o alfa for 5%, isso equivale a 1,96, está fixo. Então, 2 vezes o valor que você estimou, então o φ desse valor aqui, acumulado desse valor, é o P-norme desse valor lá no R. E o P-norme desse outro valor. Por exemplo, se o Z0 for 0, quer dizer que essa proporção que excede a estimativa original é 50%, então isso aqui é 0, então eu vou achar o φ de menos 1,96. Quanto que é o φ de menos 1,96? No caso de alfa igual a 5%. Ora, o φ de menos 1,96 é aproximadamente 2,5%. Então, meu alfa 1 vai ser 2,5%. Então, eu vou pegar o percentil 2,5% na amostra ordenada. Então, eu vou pegar a posição em 1.000 reamostragens, eu vou pegar a posição 25. Então, se é 0 aqui dá 0, aqui dá 1,96 positivo. Então, o φ de 1,96 positivo dá 97,5. Então, meu alfa 2 é 97,5. Então, eu vou pegar a posição 975 na reamostragem de 1.000 elementos. A posição 97,5% na amostra ordenada. Então, eu vou pegar percentis do mesmo jeito, só que com as minhas áreas acumuladas abaixo e acima aqui, ó, limite inferior e limite superior, os meus percentis, alfa 1 e alfa 2, ajustados para viés, caso haja. Essa é a lógica. Então, só esse errinho aqui o argumento é 1 menos PB, por favor. Vou consertar no slide, mas vai ser a posteriori. E, por exemplo, se o meu φ aqui, ele for maior, o meu Z0 for maior do que 0, então isso aqui vai dar 2 vezes um valor maior que 0, menos Z alfa sobre 2, né? E pensar que o Z é muito próximo de 0, esse valor aqui vai dar um número negativo menor que menos 1,96, né? Na verdade, maior que 1,96, menor em módulo. Então, vai dar tipo menos 1. E o alfa 1, então, em vez de ser 2,5%, vai aumentar.
porque a área abaixo de menos 1 é muito maior, que dá 30 e poucos por cento, 34,5%, alguma coisa assim, não me lembro, 37, alguma coisa por cento, não me lembro certinho. Então, meu alfa 1, ele é maior do que se o Z0 fosse 0. Ele daria 2,5, então daria mais. Isso é uma correção. Então, em vez de pegar a posição 2,5, eu vou pegar a posição 37,5%. E assim, o alfa 2 também vai ser ajustado. E assim eu terei a correção. Os intervalos, então, 4 e 8 são relativos aos métodos padrão, utilizando ou não correção de viés, respectivamente. Os intervalos 9, 10 e 13 referem-se ao método percentis. Os intervalos 9 e 10 representam variantes e não consideram a correção de viés em suas formulações. E o método da expressão 3 contempla a correção de viés. Então, é só um chamado aí para vocês. O número de amostras com reposição para se obter qualquer um dos intervalos de Bootstrap representados anteriormente deve ser superior a 1000. No exemplo a seguir, nós ilustramos a obtenção dos intervalos de confiança de uma amostra Bootstrap fictícia, tamanho 4. Então, nós vamos pegar uma amostra fictícia aqui e vamos fazer apenas 10 amostras com reposição, 10 reamostragens de Bootstrap. E qual o objetivo disso? Uma conduta apenas didática, procurar esclarecer detalhes que vocês não conseguiram captar aqui, anteriormente na explicação que eu dei. No exemplo posterior, por sua vez, ilustre a obtenção num caso real usando as funções R de um pacote. Então, obter um intervalo de 95% de confiança, uma amostra desses 4 valores aqui, fictícia, n igual a 4. Então, esse aqui é a minha amostra original. Eu vou fazer 10 reamostragens Bootstrap. Então, na primeira amostra, por exemplo, sorteei 1, repus lá, sorteio 2, repus, sorteio 2 de novo, repus, sorteei como quarto elemento 3. Então, minha amostra sorteada foi 1, 2, 3. Calculei a média de Bootstrap, que eu estou usando o estimador médio. Se fosse outra função qualquer aqui, teto-chapéu qualquer, é só aplicar a função aqui. Se fosse o máximo, eu quero achar o intervalo de confiança para o máximo. Então, eu pegaria o máximo dessa amostra. Aquele erro B lá, né, do método Hall, é estimativa do Bootstrap 2 menos a estimativa na amostra original. A média de 1, 2, 3, 4 é 2,5. Né? Então, 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. 10 dividido por 4, 2,5. A variância dessa amostra, calculando numa calculadora, no próprio R, comando var, desses 4 valores, é 1,6667. Tá? E uma segunda reamostragem. Amostrei 1, repus, amostrei 1 novamente, depois sorteio 4, depois sorteio 2. Então, a qualquer instante, eu posso sortear uma amostra que é tudo 1, por exemplo. Estimativa 2, desvio para o original, menos meio. E assim por diante. Ó. Tem essa última amostra aqui, que deu média dos 4 valores igual a 1,5. 1,5 menos 2,5 igual a menos 1. Essa aqui, por exemplo, 2,5 menos 2,5, 0. Então, meu erro, meu epsilon, na quinta amostragem, meu B igual a 5, deu 0. Então, aqui eu tenho meus epsilon do método Hall, aqui eu tenho a média das 10 estimativas de Bootstrap e as amostras que foram reamostradas. Meu K igual a 10, que são esses 10 valores. Então, a média das médias da amostragem de Bootstrap é 2, mais 1,75, até mais 1,50 dividido por 10, dá 2,225. Se eu calcular o desvio padrão desses 10 valores, eu tenho um erro padrão da média, uma estimativa dele. Então, o sigma de x bar, lembrando que é um divisor 10, não é o da calculadora lá, então é o populacional. Né? A fórmula populacional, 1 sobre k, né? Somatório de cada quantidade ao quadrado, soma todo mundo, eleva ao quadrado, divide por k. E extrai a raiz quadrada dessa diferença, divide por 10. Isso me deu 0,5640, é uma estimativa do erro padrão da média. O desvio padrão na distribuição de Bootstrap é um estimador. Aqui eu tenho uma estimativa, portanto, do erro padrão das médias do x-bar, que é o estimador x-bar. Então, o meu primeiro intervalo 4, eu pego a minha estimativa original, que é 2,5, menos mais ou menos 1,96, que é o meu Z-alfa sobre 2, estou usando 5% para o alfa, vezes aquele erro padrão que eu acabei de calcular aqui. E isso me dá menos isso. 2,5 menos isso, 2,5 mais isso, me dá esse limite, 1,39,5 e 3,60. O intervalo, que esse aqui é o normal. O intervalo 8 é aquele que o x-bar é corrigido para viés.
Então, o viés, a média de todas as estimativas. A média de todas as estimativas, as 10 estimativas, 2,225. Se não tivesse viés, teria que dar 2,5%. Então, eu faço a diferença dessas médias para o 2,5 é o viés. Então, eu tenho um viés de 0,275, negativo. Então, quer dizer que as minhas estimativas estão subestimando o verdadeiro valor em 0,0275. Então, a média corrigida é pegar a estimativa original, que é 2,5, e subtrair esse valor. Menos isso dá mais. Então, como está subestimando, eu tenho que somar esse valor para aumentar a estimativa para que ela deixe de subestimar e passe a estimar corretamente. Então, subtrai o viés e eu tenho a média corrigida. Então, na expressão anterior, em vez de x barra, só usa x barra c, que é o intervalo de confiança 8. E o resto é igual. Então, o intervalo deu ligeiramente diferente. O 1,395 passou para 1,66 e o 3,60 para 3,88. O intervalo 9 é o dos percentis. Então, eu ordeno aquela amostra, o intervalo, os 10 valores estão aqui, na amostra de Bootstrap, eu vou ordenar esses valores, vou pegar o menor valor, a posição 0, 2,5%, né? Posição 2,5%. Mas a posição 2,5% em 10, qual que é a posição 2,5% em 10? É a posição 0,25, está entre a posição 0, que não existe, e a posição 1. E qual que é a outra posição que eu vou pegar? A posição 9,75, estaria entre a nona e a 10ª, na amostra ordenada, que não está ordenada. Então, eu tenho que ordenar os valores, né, que estão apresentados aqui, ordenar e pegar aqui um valor intermediário entre 3 e 3,25 e um valor entre a posição 0, que não existe, e a posição 1, que é 1,50. Ora, como não existe a posição 0, então o valor que está na posição 0,25 a gente assume que é o próprio 1,5. E aqui a gente faz uma interpolação considerando o peso. Tem uma variação de 0,25 unidades aqui, eu quero a posição, essa é a nona, e essa é a 10ª. Eu quero a posição 9,75, então está mais próximo dessa do que dessa. Então faço proporcional a esse 0,75, a diferença é uma unidade, e quanto que 0,75 corresponde em uma variação de 0,25. Então 1 está para 0,25, 0,75 está para x. Achando esse x, eu somo no 3 e acho o valor. Então, tem umas formulinhas lá no meu livro, né, que envolve, ó, você calcula o P é 2,5, alfa sobre 2, dá 0,025, e o outro P lá para o outro quantil, que é o 2,5, e o 97,5. Ó. Tem que achar o quantil 2,5, depois com P igual a 975, 0,975, 95%. Então, para esses dois P's com K igual a 10, eu calculo essas quantidades. Ó. G, quem que é G? K vezes P, então K é 10 vezes 0,025. Então dá 0,025, 0,0025, dois zeros, menos a parte, aliás, desculpe, dá 0,25, né? 10 vezes 0,025 dá 0,25, menos a parte inteira disso. Então, qual que é a parte inteira de 0,025? É zero. Esse símbolo aqui, que parece uma chave que não tem a parte de cima, é um símbolo que representa a parte decimal do número. Então, esse G aqui vai ficar com o valor 0,25. E o M é a parte inteira, o M vale zero. Então, eu interpolo o meu x barra 0,025, quando o alfa quando for esse P aqui, ele vai ficar 1 menos 0,25 vezes o xm, que é x0, mais o g, que é 0,25, vezes o xm mais 1, x1. Mas o x0, quando não tem a minha amostra ordenada, não tem a posição x0, tem a posição x1. Então, quando isso acontece, a gente usa no lugar do x0 o próprio x1. Então, ó, 1 menos 0,25 vezes a posição, o valor que está na posição x0, mais 0,25 vezes o valor que está na posição 1 na amostra ordenada. Por isso está entre parênteses o índice. Então, 0,75 vezes x barra 1, mais 0,25 vezes o x barra 1. Ora, média ponderada de dois valores iguais é o próprio valor. Então, o primeiro valor é exatamente o menor valor de todos. Então, esse é o percentil 2,5%. E
usando agora o P igual a 0,95, eu tenho que achar a posição 9,75. Então, meu KP vale 9,75, meu G, que é a parte decimal desse aqui, é 0,25, e a minha parte inteira, que é o meu M, é igual a 9. Então, parte inteira, o G é a parte decimal dessa posição. Então, eu faço 1 menos G mais G vezes, né? Quem que é o M? Na posição 9, então 25% da posição 9 mais 0,75 na posição 10. Então, 0,25 vezes isso, mais 0,75 vezes 3,25. Isso me deu 3,18. Está intermediário, mais próximo desse, porque a posição 9,75 está mais próximo do 10 do que do 9. 9,75. Então, meu intervalo de confiança é 1,50 e 3,18. É os percentis. Quando você tem um número muito grande, é quase que irrelevante interpolar, mas isso aqui torna mais preciso. Então, quem quiser ver sobre esses métodos, consulta o capítulo 2 lá, quando eu falo de quantis e percentis lá. Então, esse é um dos métodos padrão, por exemplo. É o método padrão que o SAS usa para calcular percentis. O intervalo 10... ele é o do Efron, né? Do Hall, com aquele desvio. Então, o intervalo do Efron, o que eu faço? Eu tenho os épsilons B's, faço a mesma coisa. Eu vou interpolar aqui, ó, o meu épsilon entre a posição 0. Só vou trocar por épsilon aqui, vai ser as mesmas formas. Épsilon 1 vezes o épsilon 1. Né? Então, isso vai me dar o próprio épsilon 1 na primeira interpolação. O quantio inferior 0,25. E depois vou interpolar entre 0,50 e 0,75. Então, vai dar um valor mais próximo de 0,75. Tá? Então, a posição 9 está com 0,50 e a posição 10 está com 0,75. Das mesmas formas. Fazendo isso aqui, ó, substituindo isso aqui por 0,5 e esse aqui por 0,75, nessa mesma forma, no lugar do x barra eu usaria os epsilon, eu teria esse valor que está aqui, 0,6875. E o primeiro, menos 1. Então, meu intervalo de confiança pelo intervalo de Hall, que é o básico lá do R, é x barra menos esse menos 1, dá mais 1, e x barra menos o outro lá, que é o 0,6875. Primeiro, na verdade é inverso, né? Menos o alfa sobre 2 e menos o maior aqui, percentis. Beleza. Então, dá 1,812, 3,5. O intervalo 13, a proporção de valores x barra b que excede o x barra, quantos x barras b's exceder o x barra? 1, que é maior que o x barra é 2,5. 1, 2. Apenas, é maior ou maior ou igual? Deixa eu ver aqui, excederam. Então, apenas 2, né? É o que excederam realmente. Então, eu tenho dois valores que excederam o x barra b. Então, eu tenho uma proporção de 2 décimos. 20% excederam o x barra b. Então, se eu vou no R lá e acho o Q-norm de 0,80, Q-norm de 0,80, que é 1 menos 0,20, aquele 1 que eu falei que faltou lá, não é Q-norm de 0,20, vai me dar 0,8416, aproximadamente, com 4 casos. Aí os valores de alfa 1 e alfa 2, usando as fórmulas, sabendo que o meu Z alfa sobre 2 é 1,96, eles são Z menor que 2 vezes, vamos voltar lá no intervalo 3, 2 vezes é 0 menos E alfa. 2 vezes é 0 menos E alfa. Então, para o dado Z ser menor que esse valor, eu vou lá no P-norm do R e acho essa porcentagem. Então, meu alfa 1, em vez de ser 2,5%, é 0,3910. E meu alfa 2 vai ser 2 vezes é 0 mais 1,96. Então, para o dado Z ser menor que isso, dá 0,999. Então, meu percentil, em vez de ser 97,5, passou a ser 99,99, corrigido. Então, se eu aplico aquele mesmo método da média ponderada que eu acabei de mostrar lá, o G e o M lá, e com esse alfa 1 agora e com esse alfa 2, nos lugares de 2,5 e 97,5, eu acho esses valores para o percentil inferior e esse valor para o percentil superior. Então, meu intervalo de confiança para a verdadeira média populacional
é dado por esses dois limites, 1,98 e 3,25. Grandes diferenças foram encontradas nos intervalos gerados. Óbvio, quem que vai fazer bootstrap com 10? Numa amostra fictícia. Então, o restrito de reamostragem, o número restrito de reamostragem aqui é a causa disso, obviamente. Isso aqui é só para exemplificar didaticamente, tá? Então, os valores aí não tem nada a ver, só para vocês tirarem as dúvidas. Esses intervalos aqui, obtido num exemplo de tempo de vida de insetos, eu fiz 1000 reamostragens, são os 6 intervalos de confiança, né, que nós aplicamos aqui. Eu peguei só os que o R faz, 4 e 8 são as opções que o R faz, o 10 e o 13 também. Eu não esqueci de ilustrar aqui não esqueci não, tá certo. 1, 2, 3, 4. São 5 que eu apresentei aqui, né? Não 6. Então eu tenho 5 intervalos de confiança. Os intervalos 4 e 8 são os piores opções, uma vez que são baseados na distribuição, não pelos resultados em si, que não dá para falar, né? Que é um dado real, eu não consigo falar. E os dados desse exemplo possuem distribuição exponencial. Tá? Então eu estou calculando intervalos de confiança para a média, com distribuição exponencial, a distribuição normal não é apropriada. Obviamente, mesmo sendo média. Só pelo teorema do limite central. A amostra é tamanho 40, nesse caso aqui. E eu fiz 1000 reamostragens. E como que eu obtive isso? Aqui. Então, nesse curso eu optei, nessa versão do curso eu optei por não usar uma programação minha, específica. Então, eu estou usando o pacote boot. Então, vocês vão ter que instalar o pacote boot, a library boot, e aí vamos fazer esse programinha aqui. Então, vai carregar a library, o pacote, boot, de bootstrap. Aqui é uma implementação minha, sample min. Então, uma função de uma amostra que vai receber. Então, ele vai retornar a média dessa amostra. E esse outro argumento D aqui é o seguinte. Então, na amostra original, quando o R calcula, esse D aqui é um indexador de vetor. Ele está com os valores, nessa amostra aqui, de 1 a 40. Meu N é 40. Tem 40 dados aqui no meu X. Cria um vetor de 40 valores. Então, meu X que vai ser passado aqui, ele vai estar indexado com os valores de D de 1 a 40. Quando ele põe X índice D aqui, ele pega os 40 valores aqui e calcula a média dos 40 valores. Quando ele fizer, no argumento da função, lá, a hora que ele for chamar as reamostragens lá, ele sorteia um vetor de índice. Então, por exemplo, na posição 1 estaria o 40, na posição 2 desse vetor estaria o 39. Veja que as reamostragens Bootstrap, não falei antes, é sempre do mesmo tamanho da amostra original. Então, você vê aqui tem 40 valores, mas dos índices dos elementos reamostrados. Então, se tem 40, ele vai pegar como primeiro elemento do sorteio, o XD aqui, o 40 original, o que está na posição 40. Se na segunda posição está a posição 3, então o segundo elemento do meu vetor aqui para calcular a média vai estar com o terceiro valor aqui, que é o 2,563. Se na terceira o índice repetiu de novo, é o terceiro, de novo na terceira posição está isso. Então esse índice aqui, ele está reamostrando a amostra. Então, ele vai calcular a média dos elementos reamostrados que estão nesse vetor índice. Quem que foi reamostrado? Foi o primeiro, foi o segundo, foi o 40º, foi o 30º, foi o 37º, foi o 37º de novo. Então, são os índices das posições reamostradas. Então, ele vai calcular a média do vetor D. Então, qualquer implementação que vocês fizerem tem que ter o argumento D sempre na função de vocês. E na hora de implementar a função, tem que calcular no argumento x aqui com esse argumento d. Esse é o segredo desse pacote. Se for mediana, mediana, né? Portuguesando, do x índice d. Não posso só pôr min x, median x. Ou qualquer outra variância, var x, não posso, eu tenho que pôr var x índice d, né, indexado pelo vetor d, que vão ser os índices da reamostragem Bootstrap, aí ele vai fazer automático. Então, tendo uma função desse tipo, isso aqui é para calcular a média amostral. Se eu colocasse o máximo aqui do d,
né, x e d, aí eu calculava o máximo do x índice d, ele ia fazer o bootstrap do máximo. Então é só trocar essa função e eu vou passar isso para o procedimento bootstrap do pacote na função boot, do pacote boot, tem o mesmo nome do pacote. Eu chamei isso, o objeto de intervalo de confiança boot4. Eu não me lembro por que é 4 não, que eu pus isso aqui. Então, eu tenho que ter o primeiro argumento, a minha amostra, que foi criada aqui, né, que foi digitada aqui, a função que eu quero, meu estimador, então esse aqui é meu teto-chapéu. Se for mediano, então vou ter que criar uma função mediana. Se for máximo, então vou criar uma função máximo. Se for número de gêneros, tem que criar uma função número de gêneros. E aqui o número de repetições. Como ele sempre inclui na amostra original no meio das amostras Bootstrap, então eu pus 19.999. Então ele vai fazer 20.000 remostragens, porque conta com a amostra original também. E depois, esse objeto aqui ele é necessário, mas ele é intermediário. Está imprimir aqui embaixo depois. Ele é usado como argumento do boot.ci, que é uma outra função. Eu não atribuí a objeto nenhum. Confidence interval. Então, intervalo de confiança de Bootstrap. Aí eu passo o objeto que eu acabei de calcular para cá. Falo do coeficiente de confiança 95%. Então, o meu alfa vai ser 0,05. E aqui os tipos de intervalo que eu quero. O norm, que é o da normal. O básico, que é o do RAL. O dos percentis, que é aquele simples lá. E o com correção de viés. Isso aqui tem uma melhoria ainda no procedimento de correção de viés, chama de correção de viés acelerado. É um pouquinho melhorado do que aquele método que eu acabei de apresentar. Não é o BCA certinho que eu apresentei, não. O BCA é um pouquinho inferior do que esse método aqui. O que eu implementei é um BC, esse aqui é um BCA. Ainda tem um ajuste ainda nos alfa 1 e alfa 2 adicional nessa implementação do R aqui. Ok? E aqui eu imprimo, aqui vai sair o resultado diretamente na tela, e aqui eu imprimo esse objeto aqui, porque ele solta duas informações aqui, ou três, que eu preciso mostrar para vocês. Então eu vou lá no meu RStudio, e para mostrar, no RStudio agora, para mostrar isso para vocês. Então meu pacote já está instalado, eu vou carregar, não deu erro, se não tivesse instalado daria um vermelhinho aqui, um código de erro. A minha função sampleMin, carregada, meu x, né? Então, a ideia, eu vou acrescentar um comando aqui só para vocês verem aqui, sample min, o x, e eu vou passar como d, o comando sample do R, ele pede uma amostra. Eu vou pôr aqui de 1 a 40, se eu não me engano, que é o tamanho desse vetor aqui. Né? Deixa eu dar uma imprimir o x aqui. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Isso mesmo. Então, esse sample aqui, ele me retorna uma amostra. Olha lá, 17, 21, sample, deixa eu fazer de novo. Sample. Replace igual a false. Então, eu vou colocar o vetor aqui, 2.40, e o replace aqui, eu vou colocar igual a true, tá? Para ele fazer com reposição. Então, quando eu fizer isso, o meu D, esse aqui é o D, ó, ele vai passar um D aqui, ó, por exemplo, 28 foi sorteado, será que tem outro 28? Parece que não. O 40 foi sorteado, será que tem outro 40 aqui? Parece também não. O 10 está aqui, ó, repetido aqui, pelo menos já vi um. Aqui outro. Então, com reposição. Quando eu calcular essa média, não é a média da amostra original, é da média do x que está na posição 33, do x que está na posição 28, o x da posição 18, do x10, aqui do x4, é o 4 de novo aqui, x10, x8. Agora, se eu ponho replace igual a false, o que acontece? A média vai ser da amostra original, porque só está embaralhado, permutado. Então, 383.971 é a média dessa amostra aqui. Ok? Então, só para mostrar para vocês. Então, o que o R vai fazer é gerar um vetor de índices sorteados.
esse D que a gente põe aqui. Então, ele vai calcular a média do X indexado por esses elementos. Então, não é do X original, do X1, do X2, é o do X33, do X28, do X18, do X10, do X4, do X10 de novo. Então, ele busca a posição, pega o valor e vai somando para calcular a média, ou para calcular a mediana, etc. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês. Então, aqui o intervalo de confiança bootstrap gera o objeto necessário para chamar no boot.ci. E aí eu faço isso aqui. Então, o método normal, o método RAW, o método dos percentis e o método dos percentis com correção de viés. E aqui esse A de acelerado, vamos chamar assim. Tá? Eu chamo assim no meu livro lá. Tem esse intervalo lá no meu livro. Eu não pus aqui porque ele é mais complexo, eu preferi não explicar não. Mas é o melhor método que tem em geral, né? Mas o método percentil e o método básico aqui são muito bons também. Eu não usaria nunca o norm. Jamais usaria isso aqui em situações, porque não é. Então, aqui estão os intervalos de confiança. 2.831, 4.86, limite inferior, limite superior, intervalo de 95%, usando todo esse procedimento. Aqui o método percentil e o BCA, que é a correção de viés acelerado. Agora, esse objeto aqui, ICBoot, ele me dá a estimativa original, lembram lá que eu pus? Ó? A média original, a média na amostra original, o viés, aquele delta chapéu, e o desvio padrão, que é o erro padrão, que é o desvio padrão de todas as 20 mil estimativas de Bootstrap, que dá 0,5178, que é uma estimativa, nesse caso aqui, do erro padrão da média. Se eu repetir essa análise, vai dar resultado igual? Claro que não. Os resultados variam. É claro que a média original é sempre a mesma, mas o viés varia um pouquinho, o erro padrão varia um pouquinho. Né? Então, se eu pego aqui o erro padrão anterior, para cima, cadê ele? Olha lá, 0,5178,445. Já outro valor, 0,5170, tal. Os intervalos dão ligeiras variações. Se eu coloco aqui 199.999, agora eu vou fazer praticamente 200 mil reamostragens. Vai pensar, vai fazer e vai soltar o resultado. Então, eu posso fazer, desde que eu esteja disposto a esperar, o tanto que for. E quanto mais eu colocar aqui, menos variações vão ter aqui nos intervalos de confiança gerados, mais precisos eles ficam. Então, esse número aqui de reamostragem, em geral, é suficiente se eu usar 1.000, 2.000. Então, usar 999 ou 1.999 já é suficiente. Já dá uma precisão muito boa. Então, os valores aqui, 0,51 era 70, agora é 77 que deu. Então, é bastante simples isso. É só usar o pacote boot, implementar a função com esse argumento de extra, a sua amostra, chamar a função boot, atribuir um objeto e chamar o boot.ci com esse objeto como principal argumento. O coeficiente de confiança e os intervalos que você quiser, separados aqui por vírgula e entre aspas. E aqui imprimindo para você ter o viés e o erro padrão, que é o desvio padrão na distribuição de Bootstrap. Voltando para os nossos slides, o processo de Bootstrap ele necessita de milhares de repetições para a construção de um intervalo preciso, ou seja, para que as oscilações provocadas pela aleatoriedade do processo de Monte Carlo sejam minimizadas e consideradas previsíveis. O número de reamostragem mínimo que se recomenda é igual a 1.000. E para a grande maioria das situações, uma escolha de 2.000 fornece excelentes resultados, como eu já havia falado. Bom, pessoal, é isso aí, é uma pequena noção de Bootstrap para a parte de coeficiente de confiança, de intervalo de confiança, desculpe. E teria os testes de hipóteses, inúmeros testes de hipóteses, inúmeras formas de usar Bootstrap na estatística, mas que eu não tenho condição. No meu livro de estatística, agora de estatística computacional, não de estatística básica, onde foi tirado, vocês poderão estudar, porque tem capítulos específicos sobre esses temas lá. Então, eu recomendo, quem quiser aprofundar nesse assunto, que estude esse livro, está em português, e tem bastante coisa, tem muitos exemplos, só que os códigos estão em Java, não estão em R, né? A diferença é essa. Então, até a próxima aula, nossa última aula, que é a construção de pacotes.